Oi pessoal! No vídeo de hoje eu trago dicas sobre quais assuntos priorizar nessa reta final de preparação para o concurso do Banco do Brasil. Essa análise que eu irei fazer é voltada para o cargo de escriturário, agente comercial e baseada em cadernos de questões do TEC Concursos. Esse edital do Banco do Brasil ele foi divulgado no dia 23 de junho. São 2.240 vagas imediatas, mais cadastro de reserva. As provas estão marcadas para o dia 26 de setembro, então temos aí em torno de 40 dias para a prova. Por isso, é importante essa análise que eu vou fazer aqui com vocês, porque acredito que muitos possam ainda não ter vencido o edital, principalmente aqueles que começaram a se preparar após a publicação do edital, muito provavelmente não vão conseguir fechar todos os assuntos, né? Claro que assim, né, pessoal, o ideal é estudar todo o conteúdo, é se preparar com calma, mas eu sei que talvez não seja a realidade de muitas pessoas que talvez começaram a estudar depois da publicação do edital e, né, infelizmente vão ter que tentar priorizar alguns assuntos em detrimento de outros. Então, nessa necessidade de priorizar alguns assuntos, é importante que se priorize os assuntos que estatisticamente têm mais possibilidade de cair. Então, a gente vai fazer essa análise do que a banca tem cobrado, né, de acordo com os assuntos que estão abrangidos no edital, para, né, ver qual é a tendência de vir nessa próxima prova e, de acordo com isso, vocês poderem escolher, né, o que focar mais nessa reta final. Para as matérias de conhecimentos básicos, eu filtrei apenas por conteúdo, por assunto e por banca, não coloquei o filtro de área. Já para as questões de conhecimentos específicos, eu filtrei os assuntos que caem no edital, a banca, SESGRAN-Rio, e também por área. Aí eu filtrei a área bancária e financeira. Para as matérias de conhecimento específico, eu preferi filtrar também por área, porque daí acredito que a cobrança pode ser diferente de acordo com a área. Só antes de entrar aqui na análise propriamente dita, eu gostaria de lembrar que utilizando o meu cupom Luana Vargas, vocês têm 10% de desconto na assinatura de qualquer um dos planos no TEC Concursos, tanto básico quanto avançado. O TEC é uma ótima ferramenta, eu utilizo há bastante tempo. Ele possibilita fazer essa análise estatística também de incidência de questões, você tem acesso à teoria, a muitas questões comentadas, aos dias de estudo, e é uma ferramenta ótima, assim. Você pode testar gratuitamente, não paga nada para abrir sua conta, você pode abrir, testar e, caso goste, assinar um dos planos. Então aqui, pessoal, começando por língua portuguesa. Então, como eu havia falado, eu filtrei por assunto e por banca apenas. E foi encontrado um total de 1.418 questões. A gente pode ver aqui que, né, de lavada, interpretação de textos, compreensão, interpretação de textos é o assunto que mais cai, com 600 questões do total de 1.418, representando 42,31% do total de questões desse caderno, né? Em segundo, vem morfologia, com 234 questões, representando 16,50%. Aqui, para ficar melhor de a gente visualizar, eu ocultei os assuntos dentro de cada tópico, mas deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, aqui dentro de morfologia vai ter toda a questão das classes de palavras. Também é bem interessante essa análise, porque existem 10 classes de palavras, né? Mas nem todas são cobradas com a mesma frequência. A gente pode ver aqui que verbo é disparado que é mais cobrado, né? Deixa eu ocultar aqui novamente. O terceiro assunto mais cobrado é regência, que tem 135 questões da banca SESGRAN-Rio. E depois ortografia, com 134 questões. Então, aqui, só nesses 4 tópicos, eles já representam mais de 70% da prova. Então, assim, não quer dizer que você não vai estudar o restante, eu acho bastante importante, né, que estude, porque tem outros conteúdos que caíram bastante também, como concordância, pontuação. Mas nessa reta final, em que você vai ter que priorizar alguns assuntos, né, para revisar, para fazer mais questões, é importante que você frise bastante nesses 4, principalmente interpretação e morfologia, que juntos representam quase 60% da cobrança da banca SESGRAN-Rio, tá? Depois, o que a gente tem mais em conhecimentos básicos? Tem língua inglesa.
Língua inglesa, pessoal, não tem muito assim assunto para filtrar nos cadernos, né? Então aqui eu utilizei interpretação de texto, vocabulário e tradução e gramática. Não tem muito o que priorizar, tá bom? O inglês vai ser, nessa reta final, é ler textos, é tentar interpretar, né? Mas não tem muito assim, até porque não são muitos assuntos, né? Então não tem muito o que priorizar assim em inglês, tá bom? Então passamos para o próximo. Matemática. Então, matemática, né? Assim como nos outros aqui de conhecimentos básicos, eu filtrei apenas pelos assuntos que caem na prova e pelo filtro da banca, Sesgran-Rio. Então, aqui a gente pode ver que o assunto mais cobrado é conjuntos, com 25,17%, só que dentro de conjuntos tem muito assunto. Deixa eu desocultar aqui para vocês verem. Ó, dentro de conjuntos tem toda aquela parte dos números naturais, números racionais, a parte ali de conjuntos, né, elementos da união, intersecção, números inteiros, todas as operações matemáticas, radiciação, potenciação, tá? Mínimo múltiplo comum também, tá tudo aqui dentro de conjuntos. Então, é importante, né, dar uma atenção para esse tópico. Depois, logo em seguida, vem proposições, que caiu 143 vezes. Depois, porcentagem e depois proporcionalidade, que foi cobrado 80 questões. Em proporcionalidade, a gente tem ali a questão da divisão em partes proporcionais, regra de 3 simples e composta, né? Mas eu só ocultei aqui para facilitar nossa visualização. Então, aqui, vejamos que nesses 4 primeiros tópicos, eles representam mais de 70% dos assuntos. Novamente, são assuntos que são importantes de priorizar nessa reta final, tá? Aí a gente pode ver que tem assuntos ali como logaritmo, que teve só 11 questões envolvendo esse assunto, né, em todo o histórico de cobranças da banca Sesgran-Rio. Então, são assuntos que, dependendo do nível de estudo que você esteja, agora nessa reta final, você pode até deixar de estudar, né? Claro, não quer dizer que não vá cobrar, né, pessoal? Vocês têm que ter ciência disso, que tudo que tá no edital é passível de ser cobrado, né? Infelizmente, o edital é grande e tudo que está lá a banca pode cobrar. Mas essa análise estatística aqui ajuda a saber o que você deve priorizar, o que tem que estar na ponta da língua, o que a banca gosta de cobrar. Então, com esses assuntos mais cobrados, você não pode vacilar, tá? A ideia é essa. Então, aqui a gente chega nos conhecimentos específicos. Como eu havia comentado, nos conhecimentos específicos, eu preferi filtrar também por área, né? Pelo filtro de área. Então, eu coloquei os assuntos que são cobrados no edital, a banca e a área. Então, aqui, né, como eu acabei filtrando também por área, acabou ficando mais restringido, né? Então, aqui em matemática financeira, esse caderno já veio com apenas 62 questões. Acaba sendo uma amostragem pequena, né, 62 questões, para a gente dizer, né, que a banca tende a cobrar mais um assunto do que outro. Mas, como eu havia comentado, eu achei importante filtrar por área, porque em conhecimentos específicos, eu acho que a forma de cobrança da banca em uma área ou outra, né, tende a ser diferente. Então, aqui em matemática financeira resultou em 62 questões, sendo que o assunto mais cobrado foi o regime de juros e descontos compostos, com 27 questões. Sistemas de amortização, que envolve o saque e o price. E, né, em terceiro, esse assunto que é a equivalência de capitais, com 9 questões. Agora aqui em conhecimentos bancários. Só esse assunto, Sistema Financeiro Nacional, representa mais de 69% da prova. E o que cai nesse assunto, Sistema Financeiro Nacional? Vou dar uma olhadinha aqui no caderno, porque como ficou muito segmentado, eu acabei não colocando na planilha. Mas deixa eu passar aqui mais ou menos para vocês. Nesse assunto, Sistema Financeiro Nacional, está englobada ali toda a questão de composição do sistema financeiro, o Bacen, Copom, bancos comerciais, bancos de investimento. Fala ali também sobre a taxa Selic,
Então, tem bastante conteúdo aqui, né, nessa parte de Sistema Financeiro Nacional. Não se iludam, né? Aqui eu deixei aqui só como um assunto, mas esse assunto envolve muita coisa. Então, é importante dar, né, bastante ênfase nesse assunto aqui. Depois, em seguida, o segundo assunto mais cobrado foi o mercado de capitais, que fala ali sobre a questão de ações e tudo mais, né? 11%, foram cobradas 32 questões. Então, esses dois assuntos, né, Sistema Financeiro Nacional e Mercado de Capitais, representam mais de 80% da prova. Então, assim, vocês têm que estar tinindo, né, nesses assuntos. Aí depois, lá no final, a gente vê que tem alguns assuntos que foram bem pouco cobrados, né? Depois, conhecimentos de informática. Os filtros aplicados retornaram 57 questões. E aqui, em conhecimentos de informática, pessoal, a gente pode ver que a incidência de questões ficou bem mesclada, não ficou muito concentrada num assunto, não. Então, aqui, o que eu posso dizer para vocês é que tentem estudar tudo, né, de qualquer forma, porque teve uma cobrança muito, né, quase todos os assuntos, né, foram cobrados. Então, é difícil dizer que estatisticamente esse assunto cai mais do que esse, porque a diferença entre eles foram poucas. Então, por exemplo, aqui os conceitos de internet e segurança da informação tiveram 7 questões, mas teve outros assuntos assim, aqui com 6, com 5 questões. Então, não houve uma incidência grande de um assunto a mais que outro. Depois aqui em vendas e negociações. O caderno resultou em 71 questões encontradas, sendo que o tópico aqui em primeiro, mais cobrado, foi vendas, né? Técnicas de venda de produtos e serviços financeiros do setor bancário. Depois, satisfação, valor, retenção de clientes, marketing de relacionamento. Esses 4 assuntos juntos representam mais de 60% do total de questões deste caderno. Mas aqui, claro, né, pessoal, a gente vê que os outros assuntos têm uma incidência de cobrança até legal, né? Em conhecimentos específicos, tem também o assunto atualidades do mercado financeiro. Esse assunto eu acabei não colocando aqui na análise, porque ao filtrar no TEC, né, pelo assunto e por banca, não resultou em nenhuma questão. Então, a princípio, não tem questões desse assunto da banca CES Gran Rio. Então, é importante que, nesse caso, vocês estudem e treinem por questões de outras bancas, né? E estudem, né, o que for possível, o que vocês acharem que for cair mais. Então, sobre esse assunto, atualidades do mercado financeiro, eu não tenho uma análise aqui para passar para vocês, tá bom? Pessoal, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui no link do vídeo. Aí vocês podem, se quiserem, podem só visualizar aqui. Ou se quiserem baixar, vocês podem vir aqui em arquivo, fazer download ou fazer uma cópia. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês façam uma boa prova. Foquem bastante agora nessa reta final e bons estudos!